Deus, a paz do Senhor a todos. Amém, amados? Creio que já normalizamos as nossas atividades, né? Como brasileiro, não é verdade? Eu acredito que agora as coisas vão sossegar, normalizar e a gente vai poder estar frequentando os cultos, vindo, né? Sem precisar faltar. Glória a Deus. Amados, antes da gente orar, eu gostaria de dar fazer um pedido do departamento infantil. Nós estamos precisando de vidas de pessoas, né, homem ou mulher, que queiram trabalhar com as crianças e os pré-adolescentes. Amém? Nós já tivemos um atendimento, né? Pessoas já atenderam, né? Mas não são um número grande, mas nós precisamos de mais vidas. Então, você que tem dom, talento, que Deus colocou o dom de cuidar dos pequeninos, né, nós estamos apelando ao seu coração para que você se coloque para servir ao Senhor. Amém? Os pequeninos precisam muito dos nossos ensinos. E muitas das vezes a gente quer apenas participar, né, da parte mais adulta do povo de Deus, e como se a parte infantil fosse de menos valor. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, eu considero até maior valor trabalhar com as crianças e com os pré. Por quê? Porque nós estamos formando vidas no caminho do Senhor. Então, é importante que nós possamos dar valor a isso. Então, se você deseja, venha falar comigo, tá? Ou com a irmã Adna, mais comigo mesmo, que eu vou estar aqui sempre, você pode vir falar comigo. Amém? Vamos orar ao Senhor, e antes de nós lermos a palavra, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos no nome de Jesus, porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de estarmos na tua casa, de fazermos parte do teu corpo e de podermos, Senhor, cultuarmos o teu nome. Senhor, isso é bom demais. Nós queremos te agradecer pela tua bondade para conosco, porque se estamos aqui é porque o Senhor foi bondoso e misericordioso para conosco. Nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, te agradecemos por este privilégio e pedimos ao Senhor que o Senhor continue a nos abençoar neste culto. Já estivemos te louvando, Senhor, adorando ao Senhor com os cânticos, em orações, Senhor, também ofertando e dizimando ao Senhor, mas nesta hora, Pai, nós precisamos que o teu Espírito conduza de uma forma, Pai, que Ele fale e que nós diminuamos e que Ele cresça. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor use a minha vida para a honra e glória do nome do Senhor, e que o Senhor possa fazer de mim apenas um canal de bênçãos para este povo. Que a tua palavra, dada a mim nesta noite, Deus, possa cumprir os propósitos que o Senhor já determinou para ela neste culto. Eu oro, Senhor, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Lucas, capítulo 13. É o terceiro livro do Novo Testamento, é o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Amém? Todos já acharam? Quem achou, diga achei. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar.
venham para ser curados nestes dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém, queridos? Eu vou estar falando com os irmãos sobre fim do cárcere. Amém? Diga fim. Diga fim. Vira para o teu irmão e diga: é o fim. Aleluia. É o fim do cárcere. Queridos, uma das principais marcas do ministério de Jesus Cristo era exatamente libertar pessoas. Trazer libertação e alívio para o sofrimento, para os problemas, para as angústias, para as doenças, para as dores. Não havia sequer um oprimido, um endemoniado, um doente, um desesperado, um angustiado, que fosse até Jesus Cristo e que voltasse do mesmo jeito. Pelo contrário, todos aqueles que em qualquer uma dessas condições de angústia, tristeza, dor, sofrimento, que indo a Jesus, voltasse do mesmo jeito. Por quê? Porque a marca do ministério de Jesus era exatamente libertar o ser humano e trazer alívio para ele. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1, que sobre Jesus estava o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fazia com que ele pudesse estar libertando, curando, né, trazendo alívio para o coração e a alma das pessoas. E o próprio Jesus, quando chegava perto para pregar o evangelho, ele mesmo jogava a rede, né, dava o anúncio daquilo que ele veio para fazer. Ele chamava as pessoas para serem libertas. No capítulo 11 de Mateus, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então, a obra de Jesus, o trabalho de Cristo na terra, né, a missão de Jesus na terra, dada por Deus, pelo Espírito Santo, era o quê? De libertar as pessoas, de trazer alívio, de tirar as pessoas do cárcere. E esse texto que nós lemos confirma isto. Esta mulher, a palavra de Deus diz que ela vivia em aflição, em sofrimento, por 18 anos. A gente não sabe quantos anos ela tinha quando começou a viver encurvada. E esse encurvamento, vamos chamar assim, lhe trazia sofrimento, lhe trazia dor. A palavra de Deus diz que ela vivia em aflição, ela sofria com aquilo que o Senhor a livrou daquele sofrimento. Mas, há 18 anos ela vivia encurvada. Possivelmente porque ela devia ter muitas dores. Quem tem problemas de coluna sabe muito bem o que é isso. Quando a coluna trava, é uma dor horrorosa. Eu estava ouvindo estava ouvindo porque eu estava em um outro ambiente, mas dentro de um local que estava havendo um outro tratamento na outra sala. E era um tratamento na coluna. E era um tipo massagista, eu não sei como é que é o nome, eu esqueci o nome, que põe a coluna da pessoa no lugar com movimentos bruscos assim. Mas bem direcionados e acertados. E eu estava num outro ambiente e eu estava ouvindo os gemidos. A pessoa gemia muito. Ela gritava, né? Ai, 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 mas dor, gemidos mesmo.
E aí eu perguntei para a pessoa que estava me atendendo, o que está acontecendo, né? Ela falou, não, na outra sala, né, há um tratamento, eu esqueci o nome, se alguém souber aí, se quiser citar. Isso. Como é que é o nome, André? Quiropraxia? Praxia. Pronto. Isso daí, gente. Não vou nem falar de novo para não enrolar a língua, tá? Eu já esqueci. Então, e estava fazendo exatamente essas coisas aí, essas massagens. E aí eu fiquei meio assustada e falei para ela, escuta, o que é isso? Ela falou, é coluna, né? A pessoa chega, às vezes, aqui torta, com um S mesmo na coluna. E aí, à medida dessas massagens, desses movimentos e tal, aí eu falei assim, mas a pessoa está bem? Aí ela diz, fica calma, quem não conhece pensa que está matando a pessoa, mas é assim mesmo, porque a dor é muito forte, né? Mas depois ela sai daqui boazinha. Aí eu fiquei assim, né? Suspirei fundo, eu falei, meu Deus, como é horrível a dor da coluna. Agora imagina, esta mulher vivendo encurvada por 18 anos, vivendo em sofrimento. A palavra de Deus diz que ela vivia nesse sofrimento, possivelmente tinha dores, como eu acabei mencionando, né? Se você está assim, a sua tendência, obviamente, é só olhar para o chão. Você não olha para o céu, porque não dá. Não é verdade? Então, ela possivelmente vivia dores, sofrimentos, com vergonha daquela postura, né? Geralmente mulher gosta de estar, né, mais ereta, vestir-se bem, né, estar bem composta. Imagina viver por 18 anos encurvada. Quando eu disse, não sei quando começou isso, mas suponhamos que tenha começado na adolescência dela. E hoje ela deveria estar na maturidade. Um tempo de vida praticamente roubado, com dor e com sofrimento. Mas a palavra de Deus diz que esta mulher, mesmo assim, com todas essas condições, ela frequentava a sinagoga. Então, é importante também a gente entender um pouco sobre o que é a sinagoga. A sinagoga era um local onde os judeus, né, a comunidade judaica, se encontrava. Para quê? Para ler a Torá, né, que é a Bíblia deles, dos judeus, e os profetas. Não somente isso, eles se reuniam para ler a Torá, mas também para interpretá-la, para ensiná-la. Era o que Jesus estava fazendo lá. E outros mestres da lei iam na sinagoga para isso. E tinha os ouvintes. E ela era uma das pessoas que vinham para ouvir. As sinagogas, poderia perguntar, mas o que era a sinagoga? Eles não só faziam isso, eles oravam, eles cantavam. E esse costume, né, de ir à sinagoga, começou, as sinagogas, né, a história diz que as sinagogas começaram quando os judeus estavam na Babilônia, em exílio, e que Jerusalém tinha ficado para trás, né? Eles tinham saído da cidade deles, onde estava o templo, não podiam adorar o Senhor. Então eles criaram as sinagogas para lá poderem estudar a Torá. Tá? Então esta mulher, o que eu quero destacar é que esta mulher, ela ia à sinagoga. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela frequentava ali. E tanto ela pertencia ao povo de Israel e conhecia o Deus de Israel, que mais na frente, né, lá no texto, no versículo 16, o último versículo, o Senhor diz que ela é uma filha de Abraão. Mas, ainda assim, ela estava num cárcere da dor. Ela conhecia o Deus de Israel, mas estava no cárcere do sofrimento. Ela estava no cárcere da dor, mas se encontrou com Jesus. Certamente ela ia à sinagoga com a esperança de ser curada, de que o Deus de Israel a curasse. E é em cima deste encontro com esta mulher que Jesus teve, que nós vamos extrair algumas verdades espirituais que também servirão para a nossa libertação. Diga amém, eu serei liberto.
Aleluia. A primeira verdade espiritual, em cima deste texto, deste encontro de Jesus com a mulher na sinagoga, é que há uma relação dos demônios com o sofrimento dos homens. Olha o que diz o versículo 10 e 11. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Agora veja o versículo 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Que é a interrogação que Jesus fala para o diretor lá da sinagoga, o líder religioso. Queridos, a primeira verdade espiritual que a gente destaca neste texto, que é importante para que eu e você conheça, saiba e sejamos libertos, é que há uma relação dos demônios com os sofrimentos. Por que é importante nós destacarmos isso? Porque muitas pessoas não acreditam, até não acreditam na existência de demônios. Alguns dizem assim, não fala esses nomes não, isso para lá e tal. Mas a verdade é que eles não somente existem, como são os maiores responsáveis pelo sofrimento da vida humana. E o próprio Jesus Cristo o denunciou. Jesus Cristo falou dos demônios, falou da ação deles, Jesus Cristo denunciou a obra deles. O Senhor Jesus disse que eles vieram para matar, para roubar e para destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Neste texto, Jesus deixa bem claro que a doença daquela mulher, que aquela corcunda, que aquele encurvamento da coluna daquela mulher era uma ação de demônios. Satanás estava agindo ali. Mesmo aquela mulher frequentadora de uma sinagoga. E aqui tem um outro ensino para nós. Queridos, muitas das vezes nós até acreditamos que os demônios agem no sofrimento e nas dores e etc. Mas em mim não, porque eu vou à igreja. Então é importante que eu e você estejamos alertas quanto a isso. Porque muitas das enfermidades, elas são de causas naturais? Sim. Outras de resultado de maus comportamentos nosso? Também sim. Mas um bom número delas são demônios. São espíritos malignos que estão operando ali para trazer o quê? Sofrimento, opressão. Satanás é capaz de trazer qualquer tipo de enfermidade. Ele é capaz de colocar qualquer tipo de tumor na vida de uma pessoa. A escritora, preletora, né, e libertadora, né, porque ela é ministra de libertação, doutora Rebeca Brau, ela foi acometida de vários cânceres. Ação de demônios. Porque ela trabalhou de frente com uma satanista e a libertou. E cuidou desta satanista. Depois converteu outros satanistas. E nesta guerra de libertação, né, da verdade contra a mentira do diabo, ela foi acometida de tumores cancerosos. Só que ela foi curada depois de todos eles. Porque o Senhor é maior, amém? O Senhor é o nosso protetor. Mas eu destaquei isto para quê? Para que nós entendamos que o inimigo é capaz de fazer isso.
E isso deve estar muito despertado em nós, porque muitas das vezes a gente está tratando uma doença, e não somente doença, amados. Como eu disse, Satanás é responsável pela maior parte do sofrimento humano. Há uma relação da ação do inimigo no sofrimento das pessoas. Então nós precisamos ficar alertas, não somente na doença, mas às vezes num tormento, às vezes numa angústia, às vezes numa perturbação numa criança. Então nós precisamos estar alertas. E não somente achar que, porque eu vou à sinagoga, igreja, eu estou livre disso e daquilo. Não. O que nos liberta do cárcere é Jesus Cristo e o seu sangue. Então é importante que eu e você entendamos que o Senhor Jesus tira-me do cárcere, mas eu preciso ter consciência disso e me entregar a Ele e entender que eu preciso ser liberta e limpa para que Ele possa fazer isso. Esta mulher estava acometida de uma enfermidade que era por causa de demônios. E Jesus Cristo declarou isso com muita luz. E Ele disse, um espírito de enfermidade estava sobre ela. E lá no último versículo, ele não fala só espírito, ele já denuncia. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Então, o Senhor, nesta noite, está aqui para dizer para mim e para você que nós nos despertemos em alerta para não permitirmos nenhum cárcere na nossa vida, mas pedirmos ao Senhor Jesus para nos tirar dos cárceres que Satanás tenha nos colocado. Comportamentos que não paramos, sentimentos que não saem do nosso coração, dores no nosso corpo que não há nenhum tipo de diagnóstico médico. Ou às vezes até é diagnosticado de forma médica, mas é posto por demônios. Então, o posicionamento nosso faz a diferença. Aquele que tira do cárcere está aqui nesta noite para tirar você de todo cárcere, em nome de Jesus. Amém, amados? A segunda verdade espiritual dentro desse texto é que Jesus sempre quer libertar os oprimidos do diabo. Olha o que diz o versículo 12 e 13. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Olha o que diz Atos, passa as páginas da sua Bíblia aí, a gente está em Lucas, João, Atos. Atos 10, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aleluia. Queridos, a outra verdade dentro desse texto é que Jesus, ele quer. E sempre Ele quer nos libertar. Aleluia. Diga, Ele quer. Diga, Jesus quer me libertar. Algumas pessoas acham que não são dignas do tratar de Cristo, da libertação de Jesus, da sua bênção, do seu agir. Algumas pessoas ficam, às vezes, até esquivadas, afastadas, e não é para mim. A palavra de Deus nos mostra ao contrário. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Jesus está vendo você aí na cadeira. Jesus está te vendo. E esse te vendo não é ver de aparência,
mas é vendo o teu sofrimento, tua luta, aquela questão que você não consegue resolver, aquele sofrimento dentro do teu coração, dentro da tua alma. Ele está vendo. A Bíblia diz que Jesus a viu. E quando se refere ao ver de Cristo, não era a aparência, mas era o sofrimento, era a dor, era o conhecimento de que ela já havia 18 anos com aquela corcunda, com aquele encurvamento, com aquela coluna encurvada. Ele a viu. E detalhe, a Bíblia diz que ele não só a viu, mas ele também a tocou, ele também a curou, ele também quis libertá-la. Meus amados, esse é o nosso Jesus, ele quer nos libertar. Muitas das vezes nós ouvimos que Jesus tem vontade e não tem de libertar-nos. Por isso a gente tem que perguntar se é vontade de Deus que sejamos ou não libertos. Não é isto que a Bíblia diz, amados. Jesus sempre quer nos libertar. Ele é Deus maravilhoso e Ele veio para isso. Ele veio para nos libertar e nos aliviar, tirando todo o nosso sofrimento. Então Ele quer. Muitas das vezes nós vemos os próprios crentes até a orarem. Eles falam isso: Senhor, se é da tua vontade me tirar essa dor, então que o Senhor tire. Amados, esta oração está contrária à palavra de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre de curar. E aí você fala para mim: mas pastora, por que tem alguns que são curados e outros não são curados? Não é pela vontade do Senhor. A vontade dele é sempre de curar e de libertar você. Muitas das vezes não há fé. Outras das vezes, o próprio envolvimento das pessoas com o pecado e o diabo impedem que elas acessem a própria cura. Porque há respeito no mundo espiritual. Há leis espirituais que são respeitadas. Há situações que praticamos na nossa vida que habilitam a morte. Não é que não é vontade de Deus, não, Deus sempre quer. Diga: Deus quer me abençoar, me libertar, me livrar. Aleluia, Deus quer, amados. O Senhor, Ele é poderoso. A Bíblia diz que o Senhor olhou, viu aquela mulher e a chamou para libertá-la. Ele olhou o sofrimento dela. Ele a tirou do cativeiro. Ele teve compaixão dela. Jesus Cristo tem compaixão da nossa dor. O diabo vem e diz assim: você é merecedor dessa dor. Você vai ter que ficar sofrendo isso e aquilo. Jesus Cristo olha para nós e quer nos curar e nos libertar. Ah, pastora, mas e se tem pecados? É só colocar os pés da cruz. É só pedir perdão. Quantas pessoas já foram curadas de câncer, pedindo perdão e perdoando? Eu vi um testemunho de um pastor que recebeu uma mulher no seu gabinete. Ela era uma senhora de meia idade e ela estava cancerosa e estava num estágio muito avançado. E levaram ela no gabinete desse pastor. Veio o esposo, veio o filho, e lá no Rio de Janeiro. E esse pastor a atendeu para orar por ela, porque ela estava cancerosa. Só que o Senhor direcionou aquela oração
para outro lugar. Em vez de orar, falando de cura, pedindo por cura, o Senhor começou a orar, o pastor começou a orar por ordem do Senhor, para que aquela mulher fosse curada na sua alma. E que toda a mágoa que estava dentro do seu coração, ela pudesse pôr para fora e perdoar. E aquela mulher começou a chorar e chorar e chorar muito. E aí começou a pôr para fora, como se vomitando, todo o ódio que ela tinha do seu marido. Por ele tê-la traído anos atrás. E ela foi chorando e pondo para fora tudo aquilo, e foi perdoando aquele marido, e foi perdoando as pessoas envolvidas naquela traição. E ela foi pondo aquilo para fora, e ela foi liberta do câncer. Amados, muitas das vezes, mesmo que haja uma habilitação, quando há arrependimento, confissão aos pés de Jesus, Ele pode sim curar, libertar, aliviar o sofrimento. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele nos endireita. Ele nos põe de pé. A Bíblia diz que aquela mulher estava encurvada, mas ela se endireitou. Versículo 13. Então lhe impôs as mãos. Primeiro diz que a viu, chamou-a e depois disse para ela: você está livre da sua doença. Recebe, meu irmão. Jesus diz para você hoje: você está livre desta dor, você está livre desta doença, você está livre deste problema, você está livre deste sofrimento. Oh, aleluia! Ele está neste lugar. Aleluia! Ele é Deus de amor. Ele está te vendo. Ele está aqui. A Bíblia diz que Ele olhou-a, Ele viu-a, Ele chamou-a e Ele declarou: você está livre. E impôs-lhes as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Isso me faz lembrar a musiquinha das crianças. Vamos cantar a musiquinha das crianças? Me ajuda? Quem as pessoas podem me ajudar a musiquinha das crianças? Havia um homenzinho torto, torta, caminho torto, vida. Dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. É isso que Jesus faz. Ele tira a nossa corcunda do pecado. Ele nos levanta. Antes andávamos assim, olhando para o chão. E é isso que o diabo faz. Ele coloca peso na nossa vida. Ele coloca sofrimento. Ele coloca dor. Ele coloca mentira. Porque ele é um mentiroso. E aí coloca a nossa cabeça olhando para o chão. A gente não consegue olhar para cima. Não conseguimos ver que Deus nos ama. Não conseguimos ver que Deus cuida de nós. Não conseguimos ver que somos filhos. Mas quando o Senhor vem e tira a nossa corcunda, quando Ele endireita a nossa vida, a Bíblia diz que nós passamos a olhar para cima. O Senhor está endireitando você nesta noite, para que você possa olhar para cima, de onde vem tua salvação, teu livramento, tua libertação, tua vitória, tua cura. Jesus não é de brincadeira. Ele é Deus vivo e real, aleluia. E que realmente
muda e endireita a vida daqueles que confiam nele. Aleluia. Hoje é o fim do teu cárcere. Aleluia. Esta mensagem, o Senhor me mandou colocar esse tema, porque é isso que Ele faz. Não tem mais ou menos. Ele vem, olha, toca, abre o cárcere e te tira de lá, para que você e eu vivamos uma vida de libertação, em nome de Jesus Cristo. Terceiro, meus amados, qual é a outra verdade espiritual deste texto? Somos libertos para adorarmos a Deus. Esta mulher, logo após ela ter sido liberta, a Bíblia diz assim, versículo 13, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Diga assim, eu devo, em todo tempo, louvar a Deus. Vira para o teu irmão com aquela cara de crente abençoado e diz, você está louvando? Ou você está murmurando? Queridos, nós somos libertos para adorarmos a Deus. A Bíblia diz que logo depois que aquela mulher teve o seu cativeiro, saiu do cativeiro do diabo, ela começou a adorar a Deus. Todos nós fomos criados para adorarmos ao Senhor. Todos, todas, toda a criação, diz a Bíblia, foi criada para adorar ao Senhor. Mas quando o pecado entrou, o pecado quebrou isso. O pecado nos afastou de Deus. O pecado secou o nosso coração por adoração a Deus. O pecado levou os seres humanos a quê? A adorarem os ídolos, a adorarem a si próprios, a adorarem coisas. E isso afastou o ser humano do Senhor. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, de salvação, de libertação, um encontro com Jesus Cristo, nosso desejo de origem para adorar é despertado. E nós precisamos colocar isso em prática. O diabo volta e meia quer roubar-nos esta bênção. Porque através do louvor, nós colocamos Satanás para longe. Mas através da murmuração, através da reclamação, eu atraio os demônios que anteriormente foram embora da minha vida. Então é importante nós nos despertarmos para isso. O Senhor nos libertou, nos salvou, nos curou, tem nos abençoado para nós adorarmos a Ele. Adore a Deus, irmão. Adore a Deus. Louve o nome do Senhor. E quando eu falo de louvar o nome do Senhor, eu não estou me referindo apenas a cânticos. Cânticos são maravilhosos, alguns deles são arrebatadores, nos colocam lá no trono, em segundos. Mas isso só não é suficiente. Não adianta eu ficar ouvindo e eu não abrir minha boca para adorar. O meu espírito precisa adorar a Deus, porque foi para isso que ele foi criado. Quando o meu espírito faz aquilo para o qual ele foi criado, Satanás cai por terra. Amém, amados? É importante que nós nos coloquemos todos os dias, em todo o tempo, adorando ao Senhor. Por quê? Para que verdadeiramente nossa vida possa ser conservada em temor. Quantas pessoas que foram libertas, salvas, curadas, abençoadas e simplesmente se tornaram ingratas, não adoram a Deus, não buscam a face do Senhor, vivem como se elas fossem merecedoras de todas as bênçãos. Isso é um perigo tão grande, tão grande. Primeiro, quando eu não adoro, eu estou atraindo a ação de demônios na minha vida. As bênçãos que o Senhor nos deu, quando eu não adoro,
o inimigo fica na espreita e muitas das vezes entra para arrazoar e colocar de novo aquilo que ele havia trazido para dentro da nossa vida. Jesus Cristo disse que quando uma casa é liberta, expulsam os agressores, os demônios. Se ela não é ocupada com as coisas do bem, aqueles demônios que foram embora, eles vão tentar voltar. E se encontrar esta casa vazia, eles vão voltar com mais força. Amados, quando nós não adoramos, nós não estamos adornando a casa do Espírito, que é a nossa vida. A adoração adorna a casa do Espírito de Deus. A adoração atrai a presença do Senhor. A adoração expulsa demônios. E quando eu falo de adoração, eu não estou falando só de cântico, eu estou falando de você levantar a sua voz, dizendo glórias ao teu nome, Senhor. Eu te agradeço pela minha casa, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço, Senhor, e te honro e te adoro pelo meu emprego, eu te louvo pelos meus filhos, eu te honro porque posso me assentar à mesa e comer, eu te louvo porque eu posso falar, ouvir, ver, andar. Eu te glorifico, porque quando acordo ainda posso conversar com o Senhor, porque tu és um Deus vivo e que não me abandona. Aleluia. Adoração. E isso, amados, é um hábito a ser adquirido. Ah, pastora, alguns adoram, outros não, é questão de característica. Não, irmão, é questão de você aprender aquilo que Deus mandou. Deus nos fez para adorarmos. E a adoração é bênção pura na nossa vida. Ela vai limpar a nossa boca da murmuração, da reclamação. Ela vai trazer exaltação para aquele que merece a exaltação. Ela vai colocar aquele que sempre deve estar no trono, que é Jesus Cristo, e vai destronar a nossa própria pessoa do trono. Por quê? Porque é Ele merecedor de toda a glória, de toda a honra. Se eu comi, aleluia. Se eu pude andar, aleluia. Se eu tenho casa, aleluia. Se eu tenho filhos, aleluia. Se eu sou um cristão, aleluia. É por causa de Jesus. É Cristo em nós. É o Senhor. Então é importante, amados, nós abrirmos a nossa boca para adorar. Adore pelaquilo que Deus tem feito na sua vida. Adore pela sua cura, pela sua libertação. Adore, 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 adore a Deus. Adore a Deus. Fale com Ele o tempo todo. Está no volante do carro? Fale com Ele. Está no metrô? Adore a Ele. Está no lazer? Adore a Deus. Está chorando? Adore também chorando. Aleluia. Isso é importante, amados. O nosso espírito é renovado. O nosso corpo é curado. A nossa alma é liberta quando adoramos ao Senhor. Aleluia. Adore, 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 adore. Quarto e último. O que é que nós aprendemos e temos como preciosidade neste texto? O amor de Deus está acima das regras e da religião. Olha o que diz, versículo 14 e versículo 16. Indignado, é de 14 a 16, eu coloquei errado. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher,
uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Jesus Cristo dá um apertão nos religiosos da sua época. Queridos, o que nós aprendemos aqui é que o amor de Deus está acima. Digo, o amor de Deus, ele está acima da minha religião, de tudo e qualquer rito. Ele está acima. O amor de Deus não está preso numa caixinha. Caixinha de conceitos humanos, caixinha de regras humanas, caixinha de religiosidade, caixinha de ritos de igreja, liturgia, essa palavra que me fugiu, liturgia de igreja. O amor de Deus está acima. Há muitas pessoas, antigamente, nós nos confrontávamos com esse problema somente, né, com relação àqueles que usam a igreja, há uma determinada religião que usa a igreja como acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode estar abaixo de nenhum tipo de conceito eclesiástico. Nenhum dogma pode estar acima da palavra de Deus. Mas, queridos, não é só essas outras religiões. Muitos dos cristãos, muitos dos evangélicos, têm colocado os ritos, a igreja, as liturgias de culto, a religião evangélica, acima do amor de Deus. Amados, o amor de Deus está acima de qualquer um desses conceitos religiosos. Muitas das vezes a gente vê crentes se esquivando de pessoas que precisam do amor de Deus porque elas não podem estar naquele círculo da igreja, porque ali é só para determinadas pessoas, mas o amor de Deus toca qualquer pessoa, até aqueles que ninguém quer tocar. O amor de Deus, ele ama todas as pessoas. Esta mulher ia ser proibida de receber sua cura. Por conta de quê? Da religiosidade. E Jesus Cristo confrontou uma das, vamos chamar assim, esse item da lei. Era um dos principais. Jesus Cristo vai e mexe. Que é a questão da guarda do sábado. Isso era uma das coisas mais, vamos chamar assim, exigidas. Respeitada é uma coisa até bonita demais para uma situação dessa. Mas eles respeitavam muito isso, exigiam muito isso, que no sábado não se fizesse nada. Somente ir adorar a Deus na sinagoga. Que as pessoas não pudessem ser curadas. Mas Jesus Cristo veio e confrontou esta força da lei humana, porque diante de Deus, o sábado é que foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Os dias não são mais importantes do que a vida humana. O Senhor quer que nós recebamos isso na nossa vida e possamos colocar o seu amor acima de qualquer coisa. Às vezes nós nos privamos de receber o próprio amor de Deus na nossa vida, porque nós temos um monte de questões religiosas que impedem Deus de nos tocar. Amados, o amor de Deus está acima dos ritos e dogmas e conceitos religiosos e eclesiásticos.
O Senhor nos ama e não importa o que fizemos, não importa com que nos envolvemos, não importa se somos da prateleira de cima, dos títulos eclesiásticos, ou se nós mal vimos a casa do Senhor. O Senhor nos ama e quer nos libertar, nos abençoar, nos curar, nos tocar, porque o seu amor está acima de todas essas coisas. O Senhor disse para aquele líder religioso: hipócrita vocês são. Vocês trabalham sim, tiram o seu boi e o seu jumento do pasto. Mas uma pessoa, uma vida pela qual Deus morreu através de Jesus Cristo, essa não pode. Queridos, isso acontece muitas das vezes conosco como cristãos. Tanto para conosco mesmos, de Deus para conosco e também de nós para com as pessoas. Nós colocamos a religião na frente. Quantas pessoas foram expulsas da igreja por causa de um olhar? Por causa de um conceito religioso de vestimenta? Porque tá todo tatuado. Porque tá cheirando álcool, porque usa maconha, porque usa crack, porque usa isso e aquilo. O amor de Deus está acima de qualquer questão religiosa, de qualquer conceito, de qualquer dogma, de qualquer rito. Deus é amor, e onde estiver um cativo, onde estiver uma vida desejando e precisando dele, ele vai lá e cura e liberta, aleluia, porque ele é amor. Eu ouvi uma jovem, o testemunho dela, ela falando por que ela saiu da denominação onde ela estava, da igreja dela. E ela disse que ela foi expulsa num concílio. Pegaram ela, trucidaram ela, porque ela tinha cortado o cabelo e tinha iniciado namoro com um rapaz não cristão. Eles fizeram um concílio naquela igreja e trucidaram ela. A expuseram à vergonha e depois a expulsaram da igreja. E eu perguntei para ela, que sobre o relacionamento dela com Deus, o que ficou, ela falou assim para mim: depois daquele dia, foi como se um buraco fosse feito dentro do meu coração. Depois daquele dia, ficou um vazio tão grande, que eu não consegui nunca mais voltar para os caminhos do Senhor. E eu ministrei a ela, falei com ela do amor de Deus, falei que ela não podia entender Deus pelos religiosos desse tempo. Mas ela precisava entender Deus por aquilo que está revelado na palavra. E Jesus Cristo veio para quebrar todo preconceito, todo dogma, todo conceito que nos afasta de Deus. Ele veio quebrar isso e dizer para mim e para você: eu te amo, a despeito de quem você seja ou o que você tenha feito. O meu amor por você, ele diz hoje, me levou para a cruz para morrer em seu lugar. Então, da mesma forma como você recebe o meu amor, Jesus diz para você: fala do meu amor por o outro que está precisando. Amém, meus amados? Nós vamos ficar de pé e vamos encerrar. Nós vamos orar ao Senhor. Nós temos esse tempo para estarmos aqui no altar. Eu
gostaria que você viesse para o altar. Vamos orar ao Senhor. Vamos estar entregando a nossa vida no altar de Deus. Vamos